Olá, meu nome é Wilson, eu sou pastor da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde. Nós estamos aqui na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, e você está assistindo mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia, uma série de vídeos que nós estamos realizando de comum acordo com o calendário de leitura bíblica anual. Sempre que nesse calendário surge a leitura de um novo livro da Bíblia, nós estamos gravando um vídeo para explicar um pouquinho sobre o que esse livro fala, quem foi o autor, qual seria uma estrutura básica para compreender o livro, alguns temas centrais, mas principalmente nós estamos gravando esses vídeos para te encorajar, te incentivar na leitura da Bíblia, porque nós acreditamos que Deus se deu a conhecer através de sua palavra, então quanto mais você lê a Bíblia, mais você pode conhecer o quanto Deus te ama e o quanto Ele se importa com você. Nós estamos hoje no Novo Testamento, estamos no meio das cartas paulinas, das cartas de Paulo, e hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Acreditamos que essa seja talvez ali uma das primeiras, se não a primeira carta do apóstolo Paulo. Ele escreveu essa carta por volta do ano 48, ano 49, quando ele estava possivelmente em Antioquia, quando estava prestes a fazer a sua primeira viagem missionária. Ou, no mais tardar, ele escreveu essa carta entre 51 e 53, quando ele estava na cidade de Macedônia, no fim da sua terceira viagem missionária. Você pode perceber que é um curto período de tempo e possivelmente, então, por isso que você acredita que essa seja uma das primeiras, se não a primeira carta de Paulo. Se ele escreveu essa carta quando estava na Antioquia, foi a primeira carta. Mas mesmo que ele tenha escrito quando estava na Macedônia, isso faz com que seja uma das suas primeiras cartas. E quando a gente lê essa curta carta do apóstolo Paulo, fica muito claro para nós que o propósito pelo qual Paulo escreveu a carta aos Gálatas é para enfatizar de que todos nós somos salvos pela graça de Jesus e não por nosso desempenho religioso. Nós somos salvos pela fé em Jesus, e isso é gratuito. A nossa salvação não está baseada no fato da gente nunca ter matado, nunca ter roubado, ou qualquer outra performance espiritual e religiosa que a gente possa ter. Porque esses rituais religiosos e essa dependência de uma performance espiritual para se obter a salvação é escravizador. Por isso, uma palavra que resumiria muito bem o livro, a carta de Paulo aos Gálatas, seria a palavra liberdade. A palavra liberdade, ela resume muito bem todo o livro, e nesse sentido, então, se a gente resume a carta aos Gálatas na palavra liberdade, um versículo-chave central que dá o esclarecimento para todo o livro, toda a carta, seria Gálatas capítulo 5, versículo 1, onde nós lemos: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Uma vez que Cristo nos libertou, somos verdadeiramente livres, não podemos nos vermos mais presos, seja pelas amarras do pecado ou mesmo pelas amarras da religião. A carta de Paulo aos Gálatas contém 6 capítulos, então a gente pode ter uma divisão básica dessa carta em 3 partes. Capítulo 1 e 2, quando o apóstolo Paulo fala sobre a singularidade do Evangelho. Essa seria a primeira divisão dessa carta. Paulo vai nos falar, no capítulo 1, versículo 1 até o versículo 10, que não há um outro Evangelho. Ele até chega a ser muito enfático com palavras duras e fala: olha, se vocês ouvirem nós mesmos pregando para vocês um outro evangelho, ou se ainda um anjo aparecer anunciando um evangelho diferente desse evangelho que nós anunciamos, que seja amaldiçoado. Ele diz isso no capítulo 1, versículo 8 e 9. Não há outro evangelho. O evangelho é a boa notícia de que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Esse é o evangelho. No terceiro dia ele ressuscitou, o que nos possibilita ter vida eterna quando nós cremos nele. Esse é o evangelho. Não existe Jesus e mais alguma coisa para sermos salvos. É Jesus somente, tão e puramente somente pelo fato do que Jesus fez na cruz por nós. É isso que Paulo é tão enfático. Ele fala: não aceitem qualquer outro tipo de evangelho, porque inclusive
o que se você chamar de outro evangelho já não é evangelho, é um falso evangelho. E aí então ele continua desenvolvendo essa ideia do capítulo 1, versículo 11 até o versículo 24 desse capítulo 1, quando ele começa a contar a história da vida dele e como que essa história foi marcada pelo evangelho. O dia que ele teve encontro com o Senhor Jesus Cristo, o dia que ele compreendeu a mensagem do evangelho, o dia que ele compreendeu que graças àquilo que Jesus fez na cruz ele poderia ser salvo. Então a gente chega para um último momento dessa primeira parte, que é o capítulo 2, quando ele fala de como nós devemos viver em função do evangelho. Uma vez que nós entendemos que na cruz Jesus morreu pelos nossos pecados, como que isso deve influenciar nossa vida, como que isso deve conduzir a nossa vida. Para mim, um dos meus versículos prediletos na Bíblia, um dos versículos mais emblemáticos para mim da Bíblia, Gálatas capítulo 2, versículo 20, quando o apóstolo Paulo fala: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Essa é a singularidade do Evangelho. É um Evangelho único, é um Evangelho que marca e transforma as nossas vidas, e nós passamos a viver então agora a partir dessa nova realidade de Cristo vivendo em nós, porque antes morreu por nós. Um segundo momento dessa carta de Paulo aos Gálatas seria o capítulo 3 e o capítulo 4, que ele vai nos ensinar algo muito precioso e às vezes até meio mal compreendido, que é a questão da lei. Algumas pessoas pensam talvez, porque eu estou em Cristo, eu não preciso mais da lei. É como se a lei fosse descartável. Não, não é. Paulo vai falar no capítulo 3, capítulo 4, como que a lei, na verdade, aponta para Cristo. Como que a lei sinaliza a necessidade de nós precisarmos de um Salvador. Porque a lei é o padrão moral de Deus. Não matarás, não roubarás, não terás outros deuses. E a lei vai nos mostrando o quão distante nós estamos de alcançar o padrão que Deus estabeleceu. Então, quando Deus nos apresenta a sua lei, não é para a gente obedecer aqueles requisitos, os 10 itens, e obedecendo aquilo obteremos salvação. Não, a lei ela justamente aponta como a gente não consegue viver de acordo com os padrões de Deus, e por isso precisamos de salvação, do Salvador. Paulo vai desafiar os seus ouvintes da Galácia, porque eles estavam pensando que eles precisavam crer em Jesus e obedecer à lei, e essa somatória de duas coisas, então fé em Jesus mais obediência à lei, é que lhes traria a salvação. E Paulo pergunta, mas peraí, vocês foram salvos pela graça ou pela obediência da lei? Ele até fala de uma forma muito, muito interessante, capítulo 3, versículo 2, eu gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Como é que você recebeu o Espírito Santo? Foi porque você era muito obediente à lei, porque você nunca matou, nunca roubou, ou porque você creu em Jesus como seu Senhor e Salvador? É uma pergunta retórica, Paulo está perguntando para os seus ouvintes, mas a resposta é clara, foi pela fé. Mas se é pela fé que você recebeu o Espírito Santo, se é pela fé que você recebeu o perdão, se é pela fé que você recebeu a promessa de vida eterna, por que você está baseando então agora a sua vida em uma performance religiosa, em uma performance espiritual? Nós chegamos a Jesus pela fé e permanecemos nele, única e exclusivamente pela fé. E aí o apóstolo Paulo vai falar dentro desse pensamento, no capítulo 4 ele vai falar quem são os verdadeiros filhos de Deus. Porque para Paulo, e de acordo com todo o ensinamento bíblico, não são todos os que foram criados por Deus que são filhos de Deus. Não é toda a humanidade que tem a paternidade de Deus. Toda a humanidade é criação de Deus. Porém, a paternidade de Deus é uma paternidade por meio de adoção. Deus tem apenas um filho, o Filho unigênito, que é o Senhor Jesus Cristo, e todos os demais filhos de Deus são adotados. A Bíblia usa esse termo de adoção de filhos. E o apóstolo Paulo vai desenvolver isso de uma maneira muito clara na carta aos Gálatas. Ele vai dizer, todos vocês são filhos de Deus é um caminho único de ser filho de Deus. Vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus. Somente pela fé em Jesus é que nos tornamos filhos de Deus. E ele deixa isso mais claro quando no capítulo 4 ele vai falar
versículo 6, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês que clama Abba Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. Fomos adotados por Deus através da fé em Jesus. E quem nos fala isso é o Espírito Santo quando vem habitar em nossas vidas. E aí a gente vai caminhando então para a terceira e última parte dessa carta tão curta, porém tão profunda e interessante, que é a vida sob a perspectiva do Evangelho. A primeira parte, capítulo 1 e 2, a singularidade do Evangelho. Segunda parte, capítulo 3 e 4, a lei aponta para o Evangelho. E a terceira parte, capítulo 5 e 6, a vida sob a perspectiva do Evangelho. No capítulo 5, todo o capítulo 5 talvez possa se desenvolver em cima de uma única pergunta. Quando a gente lê o capítulo 5 de Gálatas, talvez uma única pergunta seja necessária responder. E a pergunta seria: o que significa ser livre em Cristo? Ou podemos pegar o caminho inverso, faça a pergunta para você: o que significa ser livre em Cristo? Leia Gálatas capítulo 5, porque Gálatas capítulo 5 fala de como vive alguém que é livre em Cristo Jesus. E o capítulo 6, talvez a gente podia começar com a pergunta, antes de ler o capítulo 6 de Gálatas, fazer a pergunta: como vive alguém que é livre em Cristo? A primeira pergunta, o que significa ser livre em Cristo? Mas segundo, como que vive alguém que é livre em Cristo? Capítulo 6 vai nos mostrar sobre esta nova vida, sobre essa forma de viver, porque uma vez fomos salvos por Jesus. Um livro muito curto, um livro desafiador, apenas 6 capítulos, mas de uma profundidade gigantesca e de uma relevância profunda para a nossa fé cristã. Eu encerraria esse vídeo falando sobre a carta aos Gálatas. Eu creio que quando a gente lê essa curta carta, fica para nós o desafio de entender que o Evangelho não é apenas a maneira pela qual se entra no reino. O Evangelho também é a maneira pela qual se vive na condição de participante do reino. Nós chegamos a Jesus pela proclamação do Evangelho e vivemos no reino, vivemos em Jesus por conta do Evangelho e para anunciar o Evangelho. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Vivamos de maneira livre, como quem é livre em Cristo Jesus. Esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia. E fica aqui nosso encorajamento: conheça a sua Bíblia, porque quanto mais você conhece sua Bíblia, mais você conhece o quanto Deus te ama e o quanto Ele se importa com você. Eu vejo você em breve para o nosso próximo vídeo. Até lá, que Jesus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar com alguém, de curtir e de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço para você, que Jesus te abençoe.